Boa noite, meus agradecimentos à doutora Cecília, presidente da ABUM, pelo convite para participar do congresso. Nós vamos falar sobre terapia hormonal feminina no paciente osteoporótico. Não tenho conflito de interesse para essa apresentação, só relembrando que a osteoporose, ela é dada como uma baixa massa óssea com deterioração da microarquitetura óssea, e com isso o paciente vai tendo um aumento do risco de fraturas por baixo impacto, né? Esse incremento da atividade dos osteoclastos vão levar uma maior rarefação das trabéculas ósseas, porosidade do córtex ósseo e perda da conectividade dessas trabéculas ósseas. Com isso, o paciente vai ter um risco aumentado de fraturas. Lembrando que as mulheres, elas são mais acometidas de osteoporose do que os homens, por conta, inclusive, da menopausa, principalmente, e, com isso, ela tem um maior índice de fraturas também do que os homens, as mulheres. No menarqueme, que é o período onde a mulher está em período fértil, com seus hormônios produzindo normalmente, ela vai ter um equilíbrio entre a reabsorção óssea e a formação, atividade dos osteoblastos e osteoclastos, então estão equilibradas. Ocorre na menopausa um desacoplamento dessas atividades por perda da atividade ovariana, que pode ser fisiológica pela menopausa ou pode ser induzida por uma cirurgia, e ela vai ter diminuição com isso da produção de estrogênios e passa a ter uma reabsorção muito maior do que a formação, um desacoplamento, então, desses dois. Bom, são várias as vias de sinalização, mas nós vamos nos ater aqui hoje com a via do Rank ligante, osteoprotegerina, que é a via que principalmente nos interessa por conta da ação dos estrogênios. Os estrogênios vão trabalhar na inibição da sinalização do Rank com o Rank ligante, e isso vai levar a uma diminuição da perda de massa óssea. Bem, essa é a via de sinalização do Rank com o Rank ligante. Então, os osteoblastos, eles liberam proteínas chamadas ligantes do Rank, essas em verdinho aqui, que vão se acoplar a receptores nos osteoclastos, formando um complexo. Isso vai levar à ativação dos osteoclastos e eles vão iniciar sua atividade de reabsorção óssea, né? O estrogênio é um dos fatores, juntamente com outras drogas, outras substâncias, que vão interferir nessa expressão do Rank. Bom, aqui mostrando como os hormônios, principalmente, assim como outras substâncias, podem inibir essa ação osteoclástica. Então, aqui, os osteoblastos, além de produzirem o ligante do Rank em verde, eles também vão liberar osteoprotegerina. A osteoprotegerina, ela tem uma afinidade pelo ligante do Rank e ela forma complexos, não permitindo que fique Rank ligante livre para se acoplar ao Rank, que é o receptor dos osteoclastos. Isso vai ocorrer no menarqueme. Dessa forma, vai haver uma inibição da diferenciação e da ativação desses osteoclastos. Dessa forma, inibindo a reabsorção óssea. Esse é o papel da osteoprotegerina, inativando o Rank. Aqui, quando os hormônios começam a cair na menopausa, vai ocorrer um desequilíbrio entre formação óssea e reabsorção óssea, porque a expressão do Rank ligante fica mais evidente, porque a quantidade de osteoprotegerina vai ser menor produzida nesse período. Então, vai ocorrer uma grande quantidade, vamos ter uma grande quantidade de ligante do Rank se ligando ao Rank nos osteoclastos, ativando esses osteoclastos e incrementando a reabsorção óssea. Bom, na osteoporose podem ser utilizadas drogas que vão ter uma atuação maior em cima da atividade dos osteoclastos, como a reposição hormonal e como os antirreabsortivos, outras drogas antirreabsortivas, e os anabólicos que trabalham na atividade, incrementando a atividade osteoblástica. Quando optamos pela terapia de reposição hormonal, ela é utilizada em várias indicações, sintomas vasomotores das mulheres, os fogachos, atrofia geniturinária,
menopausa precoce e, principalmente, a perda de massa óssea. Quando iniciamos a terapia hormonal, nós temos que ver a paciente que tem indicação e, principalmente, as que têm contraindicação dessa terapia. Precisamos descartar outras comorbidades que estejam associadas, uso de drogas, descartar a osteoporose secundária, lançando mão de exames laboratoriais, de exames de imagem, densitometria, raio-x de coluna, até para poder investigar possíveis fraturas ocultas. E sabemos que a terapia hormonal, desde meados do século passado, já se sabia da correlação entre a eficiência que o estrogênio tem na osteoporose, na perda de massa óssea. A Albright demonstrou também uma reversão dessa perda de cálcio em pacientes menopausadas com o uso do estrogênio. Então, a terapia hormonal ela foi durante muitos anos preconizada como tratamento para a prevenção de densidade mineral óssea, para a prevenção da perda de massa óssea. Então, quando ela é indicada, ela deve ser iniciada o mais precoce possível, para evitar sintomas cardiovasculares, né, aumentar o risco cardiovascular, para também evitar que a paciente inicie já a perda de massa óssea. Então, a intervenção nessa fase de vida da paciente, logo nos primeiros anos de menopausa, vai trazer grande benefício, de uma forma preventiva, principalmente. Então, sabe-se que as pacientes que usam terapia hormonal por longo prazo, elas têm evidente prevenção das perdas da densidade mineral óssea, inclusive com ganho dessa densidade, né? Alguns estudos foram feitos, como o PEP, o WHI foi muito mais amplo, foram realizados estudos de terapia hormonal, só que esses estudos não tiveram como desfecho a avaliação de fraturas por fragilidade. Mas, após os resultados, foram feitos a análise desses estudos e foram vistos que ele tem um efeito preventivo na perda de massa óssea que vai reduzir eficazmente, de forma efetiva, o risco de fraturas por osteoporose em vários sítios e que, após um ano de término da terapia hormonal ou após um ano de parada dessa terapia hormonal, a paciente vai perder o efeito protetivo sobre o osso. As drogas que são utilizadas em terapia hormonal, estrogênio, né? A gente utiliza principalmente o estradiol em via transdérmica e percutânea, são os mais utilizados pela via parenteral. Subdérmica não utilizamos aqui no Brasil, via vaginal não tem esse efeito desejado sobre a massa óssea. A via oral, principalmente, os estrógenos, eles são usados de forma isolada em paciente que não tem útero e de forma combinada em paciente ainda com útero intacto. Alguns são os estrogênios que podem ser utilizados, estradiol, estrogênios conjugados, estriol, a tibolona, que é um esteroide sintético derivado da 19-nor, também pode ser utilizado. Como considerações finais, a oportunidade deve ser aproveitada. É uma janela de oportunidade da mulher no início da sua menopausa. A terapia hormonal vai manter essa massa óssea da paciente, regularizar ou incrementar esse remodelamento ósseo. As pacientes devem ser bem selecionadas. Podemos usar o Treat to Target para poder abordar e focar em metas nesse tratamento. Os tratamentos devem ser individualizados para cada momento de vida dessa mulher e para a gravidade dessa perda de massa óssea que ela porventura já tenha. Lembrando aqui que a paciente que já faz uso de terapia hormonal não tem necessidade de associação de outros antirreabsortivos, a não ser em caso de falha de tratamento e opção pela troca de terapia. Era isso que nós tínhamos. Boa noite, estou aberta a perguntas. Muito obrigada.